Vamos lá. Vamos ler então agora os requisitos dos agentes de proteção pulpar. Algumas questões já tinham falado ali de verniz cavitável, de hidróxido de cálcio. A gente até comentou também do ionômero de vidro. Mas vamos ler os requisitos dos agentes de proteção pulpar. Ser bom isolante térmico e elétrico. Ok. Ter propriedades bactericidas e bacteriostáticas. Isso aí todo mundo sabe a diferença de bactericida para bacteriostática. Apresentar adesão às estruturas dentais. Estimular a recuperação das funções biológicas da polpa, favorecendo a formação de uma barreira mineralizada. Ser inócuo, não provocar injúrias pulpares. Ser biocompatível, vou até falar desse conceito de biocompatibilidade. Apresentar resistência mecânica suficiente aos esforços de condensação dos materiais restauradores. Inibir a penetração dos íons metálicos nos dentes. Evitar ou diminuir a infiltração de bactérias ou toxinas bacterianas. Bom, a gente vai ver em livros odontológicos, enfim, qualquer bibliografia, esses aspectos, assim, requisitos ideais para um material de moldagem, requisitos ideais para um material de proteção pulpar, para um material restaurador, enfim. A gente sempre vai ver aqui a informação depois. Não vai ter nenhum material que vai suprir todas essas necessidades. Então, alguns vão ter suas vantagens e suas desvantagens, a gente vai ter que caçar cada suas vantagens para aplicação no caso clínico. A questão de ser biocompatível é um conceito que hoje em dia ele já é tratado de uma forma mais ampla. Se a gente para e pensa, todos os materiais que a gente utiliza na boca do paciente são biocompatíveis. O que é ser biocompatível? Compatível com a vida. Começando no conceito mais simples. É biocompatível? É compatível com a vida. Bom, os materiais que a gente utiliza, emprega na boca dos nossos pacientes, não são compatíveis com a vida? São, senão nem seriam utilizados. Ah, Fábio, mas o amálgama não é biocompatível. Pô, várias pessoas, milhares de pessoas têm instalações de amálgama durante anos e estão super bem. Então, não é isso. Aí, como a gente sabe que todos os materiais são biocompatíveis, a gente utiliza esse conceito de biocompatibilidade, às vezes para comparar um material com o outro, a gente passa a sair desse conceito de simplesmente ser biocompatível, de ser compatível com a vida, ou de não provocar danos ao dente ou ao hospedeiro que está recebendo aquele material, a um conceito um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais profundo de o material que é biocompatível, além de ser compatível com a vida, de não provocar danos, de ter um efeito benéfico para esse paciente, para esse hospedeiro que está recebendo esse material. Então a gente vai citar, por exemplo, tem a afirmativa aqui do hidróxido de cálcio, que alguns autores consideram como padrão ouro de biocompatibilidade. Já é uma informação que, obviamente, com o tempo vai deixar de ser o hidróxido de cálcio padrão ouro. A gente sabe que o MTA tem umas características melhores. A gente tem alguns artigos também vendo coisas mais interessantes ainda. Eu até comentei, acho que foi numa aula que eu dei aqui, acho que não estava todo mundo, de um estudo que foi feito lá na King's College, que eles usavam uma esponja de colágeno com medicamentos usados para Alzheimer e teve uma nova formação de dentina. Algo assim, surreal, sabe? Não teve uma barreira de dentina reduzindo o volume da câmara pulpar. Você teve uma regeneração da dentina mesmo. Então, assim, daqui a pouco vão desenvolver um material que vai ser muito mais biocompatível do que o próprio hidróxido de cálcio. Mas a gente vê em biocompatibilidade essa noção. É compatível com a vida, não gera dano ao hospedeiro e gera um efeito benéfico. Tá? Então a gente vai buscar esses efeitos benéficos. Bom, a gente viu todos esses requisitos para os agentes de proteção pulpar. É uma coisa que eu acho que também não tem muita necessidade de decorar, porque é uma coisa meio que intuitiva, você para e pensa, pô, o que eu preciso no meu material de proteção pulpar? O que eu tenho de desafio na hora de botar um material restaurador, ou quando tem uma lesão cariosa muito profunda, um trauma profundo, que eu preciso proteger a polpa, o que eu preciso de ser de importante para esse material? Você começa a listar na sua cabeça e vai chegar a essa lista aqui. Dá uma lida, dá uma relida, mas depois fica meio que natural, fica intuitivo. Então, observação que chega a ver o óbvio, mas temos que falar, não existe um material com todos os requisitos. E a indicação do material protetor será baseada na profundidade, na questão, no caso clínico mesmo, né? Qual a necessidade, o que eu preciso mais dentro desses requisitos. Ah, eu não vou botar um material, não vou botar uma amálgama, não vou botar um material metálico. Então, não precisam de um material que vai inibir a penetração dos íons metálicos. Vamos buscar um material aí diferente. Então, os protetores pulpares, nós temos
Os vernizes cavitários são usados principalmente como base de amálgama, materiais para forramento, como hidróxido de cálcio e MTA, e materiais para base, o OZE e o cimento de ionômero de vidro. Depois a gente vai falar quase só de ionômero de vidro, vai ser como se fosse uma nova aula, digamos assim, um novo tópico, hoje ainda, porque o ionômero de vidro é um dos materiais que é mais cobrado, sempre tem pergunta. Engraçado que na última prova da Marinha não teve, mas é muito comum ter uma questão de ionômero de vidro, então vamos dar uma estudada porque a chance de cair é sempre grande. Bom, os vernizes cavitários. Composição. É uma resina natural ou sintética com solvente. Acetona, cloroforme ou éter. E forma uma camada bem fina no dente conforme o solvente evapora. Então a aplicação do verniz cavitário, inclusive a gente passa uma camada, espera um pouquinho, passa uma segunda camada, espera mais um pouquinho para ele secar e aí você pode condensar uma amálgama. Propriedade. Aceitável compatibilidade biológica, bom isolante elétrico e não é um bom isolante térmico, como a gente já estava citando, e previne a descoloração da estrutura dentária pela incorporação de íons metálicos. Então, íons metálicos, principalmente do amálgama, que é um metal de liga básica, uma liga não nobre, que sofre corrosão no meio bucal, e essa corrosão vai liberando alguns íons que vão manchando os dentes. Com a aplicação do verniz cavitário, isso não mancha. Contraindicação. São contraindicados sob instalações de resina composta ou cimento de ionômero de vidro resinoso, pois possuem componentes que inibem a polimerização, como mesmo a acetona que a gente citou como solvente. Além disso, chega a beirar um pouco óbvio. Se você quer esses materiais, a adesão, tendo contato íntimo com dentina, esmalte, principalmente do ionômero de vidro que faz a adesão química, contato realmente com a hidroxapatita, e você bota uma camada de verniz impedindo o contato com a hidroxapatita, você perde seu poder de adesão. Então, não faz sentido mesmo. Em materiais de forramento, nós temos hidróxido de cálcio e o MTA, agregado trióxido mineral. Hidróxido de cálcio, considerado padrão ouro para os estudos de biocompatibilidade, aquilo que eu já citei. Por que ele é considerado padrão ouro? Porque, além dele ser compatível com a vida, de não provocar danos ao hospedeiro, ele tem um efeito benéfico. Propriedades. Estimula a formação de dentina esclerosada, até de uma dentina reparadora. pH alcalino. O fato de ele ter um pH alcalino vai influenciar, inclusive, aqui, ó, na ação antimicrobiana, pHD, e, inclusive, na necrose pulpar, na necrose superficial que ele provoca, também devido ao seu pH altamente alcalino. Protege a polpa contra estímulos térmicos e elétricos. Promove hemostasia, ou seja, para o sangramento, quando você tem uma exposição pulpar, quando você está fazendo uma curetagem pulpar, uma remoção parcial da polpa, então uma pulpotomia, interessante esse material. Tem essa ação antimicrobiana, como falei, devido ao seu pH altamente alcalino, porém, como desvantagens, ele é altamente solúvel. Então, a gente não tem como botar o hidróxido de cálcio para preencher uma cavidade por completo, para ficar exposta no meio bucal, porque senão vai se dissolver com facilidade. E também tem uma baixa resistência mecânica. Então, você não pode botar um hidróxido de cálcio diretamente onde tem um esforço mastigatório. Rapidamente ele acaba fraturando. Então, simplesmente como forro mesmo, como proteção pulpar. Classificação. A gente pode encontrar o hidróxido de cálcio como pó, pasta e cimento. A gente pode até citar ainda também a solução de hidróxido de cálcio aqui. O pó é o hidróxido de cálcio PA, que a gente encontra também, pró-análise, é o pozinho bem separadinho. A pasta é quando você mistura o hidróxido de cálcio PA, o seu pó de hidróxido de cálcio, com o soro fisiológico, e você deixa um tempinho lá na mistura, e quando ele vai decantar, vai se solubilizar ali no fundo do seu recipiente, aquilo é a pasta de hidróxido de cálcio. O que fica por cima é a solução de hidróxido de cálcio, que você pode recolher com uma seringa, e o cimento, que é o mais utilizado. Vem duas pastinhas, duas bisnaguinhas, geralmente, você manipula rapidamente e bota ali no fundo da cavidade. Então, hidróxido de cálcio PA. Indicação, capeamento pulpar direto, ou seja, quando você tem uma microexposição pulpar, é até um pouco difícil de usar, né? Você botar um pó diretamente na exposição pulpar, mas dá para fazer. Até com microbrush dá para levar legal. Em contato com a polpa, provoca inicialmente necrose superficial e posteriormente deposição mineral.
Então, é justamente isso. Por ser altamente alcalino, você vai gerar uma necrose superficial. Você vai dar um passo atrás para poder dar dois à frente. Estimular a formação de uma nova camada de odontoblasto e uma nova camada de dentina. O cimento de hidróxido de cálcio, a gente pode encontrar o mais comum, que acho que todo mundo usa, que é o quimicamente ativado, que tem duas pastinhas, né, que você manipula, base catalisadora, ou a pasta única, que ele é fotoativado. Esse aí eu nunca usei. Mas o quimicamente ativado, base catalisador, isso é corriqueiro o tempo todo. Tá? Indicação, proteção pulpar indireta e cimentação provisória. Né? Então, cimentação provisória também legal fazer com hidróxido de cálcio. Após cerca de 7 minutos, o material já possui resistência suficiente para suportar a condensação do amálgama. Mesmo assim, tem que tomar muito cuidado, se for uma força, às vezes até um pouco mais lateral, digamos assim, pode gerar uma fratura no cimento de hidróxido de cálcio. Então é interessante aplicar o forro de hidróxido de cálcio, uma base de ionômero de vidro, esperar esse ionômero de vidro tomar uma presa inicial e aí fazer a condensação do amálgama. Se você tiver um ionômero de vidro modificado por resina, que você consegue fotoativar e já ter a presa dele inicial naquele momento, agiliza um pouco. Cimento de hidróxido de cálcio, entretanto, depende da inclinação das forças de condensação, pode ser deslocado, assim como a contração da resina. Por isso, recomendo esse material intermediário como base. A gente já viu, ionômero de vidro. E o hidróxido de cálcio apresenta grande solubilidade e baixas propriedades mecânicas, por isso deve ser usado na menor espessura possível. Menor espessura possível, forro, tá? Restauração, nunca. Forro ou cimentação, sempre usar uma espessura pequena. Base também não faz sentido usar o hidróxido de cálcio, simplesmente como forro ou cimentação. MTA, esse aí já é um material mais avançado, mais moderno, né? E também mais caro, mas apresenta excelentes propriedades, excelentes resultados de biocompatibilidade. Ele é muito utilizado até na endodontia, quando acontece perfuração de canal, né? Aquela perfuração indesejada, e ele consegue substituir bem aquela dentina perdida, fazer um bom reparo, que seria muito difícil com qualquer outro material. Tá? Não é um material muito fácil de utilizar, mas tem resultados muito interessantes. Eu já vi pesquisa também, artigo científico, comparando a barreira dentinária, a ponte dentinária, formada através do estímulo do hidróxido de cálcio e formada através do estímulo do MTA, para ver a comparação entre os dois, para ver qual que forma melhor essa barreira dentinária. E o resultado é que o MTA ele forma essa barreira dentinária com maior frequência, digamos assim, e com uma melhor qualidade também. A do hidróxido de cálcio também forma, mas nem sempre, em algumas situações não formou, às vezes é uma barreira incompleta, geralmente uma barreira completinha, uma proteção melhor para a polpa. Indicação: pode ser utilizado em casos de microexposição pulpar, assim como hidróxido de cálcio, para tratamento conservador da polpa, ou seja, quando você não quer remover a polpa, para tratamento de perfurações endodônticas, ou seja, como você já está removendo a polpa, foi fazer um acesso, não viu muito bem, perfurou um pouquinho aquela dentina, e áreas que apresentam umidade, que a umidade é um ativador da reação química, ele precisa da umidade. Assim até como o OZE. O OZE ele precisa de umidade para ele tomar presa final. O MTA também. Então, se você está numa área que é úmida, que é muito difícil você botar uma resina, por exemplo, botar um ionômero de vidro, ou até mesmo hidróxido de cálcio, MTA funciona bem nessas situações. Propriedade: solubilidade baixa comparado ao hidróxido de cálcio, que tem uma solubilidade muito alta, isso é interessante. Limitação: clinicamente não é fácil de ser inserido e o tempo de presa final é longo, tem que ficar esperando um bom tempo. Estimula a formação de dentina esclerosada, semelhantes aos produtos à base de hidróxido de cálcio, como eu citei em artigo que eu cheguei a ver uma vez numa aula. Forma até melhor do que hidróxido de cálcio, tá? Não é informação de livro, então fica mais como curiosidade para vocês. Apresenta melhores propriedades mecânicas em comparação ao hidróxido de cálcio. Possui boa propriedade seladora devido à expansão de presa e atividade microbiana e baixa citotoxicidade. Ou seja, ele não gera muita necrose, ele consegue matar as bactérias, mas não o hospedeiro. Tá? Falando agora de outros materiais de base, cimento de óxido de zinco e eugenol. Tá indo muito rápido, gente? Tá indo tranquilo? Porque eu fiquei tão
preparado para as últimas aulas que tinham 200 slides. Essa daqui não tem tanto, sabe? Essa aqui é mais pode olhar agora no relógio, gente, 3 horas só, tá tranquilo. Assim, tem muito tempo ainda. Então vou um pouquinho mais devagar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar de boa. Se quiser, depois a gente faz um intervalinho, tomar um cafezinho. Não vai dar tempo para comer a coxinha no intervalo, mas o cafezinho que dá. Tranquilo. Você fugiu de mim, né? Você estava aqui na frente da outra vez. Eu estava cuspindo mesmo da outra vez, né? Olha, eu trouxe até minha garrafinha d'água para cuspir mais. Não, mas é que eu não cuspo não, porque eu fico com a boca seca. Eu tenho garrafinha d'água. Bom, vamos lá então falar do OZE. Bom, é um material que apresenta excelente selamento. Também não precisa ser tão devagar, né? Agora, o que é interessante, o OZE é o seguinte. O óxido de zinco e o eugenol, ele também tem alguns tipos, algumas propriedades e indicações até um pouquinho diferentes. Mas o mais comum é que a gente pega o pozinho do óxido de zinco, aquele pozinho branco, mistura com o líquido eugenol, tem aquele cheirinho de cravo gostoso. Eu gosto, pelo menos. E aquela manipulação chata, dura, que não sei o que, os alunos odeiam fazer essa manipulação lá em materiais, porque cansa mesmo, né? E o material que ele só toma presa com umidade. Então você tem um bom tempo de trabalho, você vai lá na placa de vidro trabalhando com muita tranquilidade, porque ele só vai tomar presa com umidade mesmo. Então na placa de vidro ele vai trabalhando à vontade. As principais ações benéficas do cimento de óxido de zinco e eugenol estão relacionadas ao eugenol, ao líquido. E o eugenol, ele tem aquela capacidade de ser sedativo para a polpa, reduzir a dor, ser anti-inflamatório também. Então, em casos que você tem uma pulpite reversível, às vezes é interessante, aquela dorzinha suave ainda, é interessante o OZE. Porém, a gente sabe também que os efeitos negativos do óxido de zinco e eugenol muitas vezes são relacionados ao eugenol também. Porque a gente sabe que o eugenol inibe a polimerização da resina, então não é interessante você fazer uma restauração temporária de óxido de zinco e eugenol antes de uma restauração definitiva de resina composta, ou de utilizar um cimento temporário de óxido de zinco e eugenol previamente a uma cimentação adesiva. Se você fizer uma cimentação convencional com fosfato de zinco, não vai ter problema. Mas previamente uma cimentação adesiva, que vai ter um cimento resinoso, isso aí pode interferir. Então, tem cimentos temporários de óxido de zinco sem eugenol. Agora, a gente pensa até na mistura que a gente faz ali na placa de vidro. A gente pensa o seguinte, eu tenho um pó, que é um material completamente fosco, sem brilho nenhum, e um líquido, que é brilhoso. Quando eu faço uma mistura, eu vou ter uma massa, tá? É um pouco semelhante ao que acontece com o ionômero de vidro, que eu também tenho um pó e um líquido. A gente sabe que no ionômero de vidro, um aspecto que a gente pede na hora da inserção na cavidade é que o meu cimento de ionômero de vidro tem um aspecto brilhoso. Por que ele tem que ter um aspecto brilhoso? O que tem aspecto brilhoso? O pó ou o líquido? O líquido. Então, se a minha massa tem um aspecto brilhoso, é porque eu tenho excesso de líquido. No ionômero de vidro, isso é interessante porque no líquido tem um ácido poliacrílico que vai reagir com as paredes da cavidade. No OZE é diferente. Se eu tenho um excesso de líquido e a minha mistura está brilhosa, eu tenho um excesso de eugenol. Eugenol tem as ações importantes? Tem. Mas além dessas negativas de inibir a polimerização da resina, o eugenol em excesso ele passa a ser tóxico para a polpa. Então a gente tem que usar uma pequena quantidade mesmo. Então a minha mistura, ela tem que ser brilhosa? Não. Porque se ela for brilhosa, eu sei que eu tenho excesso de eugenol. Então a minha mistura para eugenol não pode ter brilho. Ela tem que ser fosca. Acaba que às vezes a gente vai encontrar escrito no livro que a mistura tem que ser opaca. Assim, o pessoal traduziu errado. Opaco não é ausência de brilho. Opaco é aquilo que não deixa passar a luz. Tá? Então, por exemplo, a parede é opaca e fosca. Agora o quadro é opaco também, mas ele tem um certo brilho. Estou vendo a luz voltando. Então a característica que eu quero do meu material restaurador temporário, do meu curativo de OZE, por exemplo, é que o meu material tem um aspecto fosco, sem brilho, quando for inserido na cavidade. Porque eu sei que eu não tenho excesso de eugenol. Porque o excesso de eugenol acaba sendo tóxico para a polpa. Tem as ações legais? Sim.
anti-inflamatório, sedativo, ok, mas ele em excesso não pode ser utilizado. Então, vamos aqui. OZE tem um excelente selamento, irritante próximo à polpa e anódino se empregado à distância. Muito eugenol é tóxico. Anódino é que ele realmente provoca esse poder sedativo. Tempo de presa. O resfriamento da placa diminui a reação de presa e quanto maior a relação pó-líquido, menor o tempo de presa também. Então, se eu tenho muito... Na verdade, muito influenciado pela umidade. Tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de resfriamento da placa, que às vezes você pega a plaquinha, tira da geladeira, por exemplo, chega um determinado tempo que a umidade da atmosfera começa a condensar na placa de vidro. Assim que está acontecendo que nem com a minha garrafinha d'água, está cheio de água aqui em volta, que condensou da atmosfera. Então, se eu fosse manipular aqui nessa superfície cheia de umidade, meu OZE iria tomar presa. Então, eu teria que botar uma placa de vidro gelada e uma placa de vidro normal, a temperatura ambiente, em cima da placa de vidro gelada, para pegar a temperatura e não ter a condensação da água. E aí eu consigo trabalhar com um tempinho maior. Questãozinha decoreba que caiu na FRJ também, nesse último domingo. Classificação, os tipos de cimento de ionômero de vidro. Tem tipo 1, 2, 3 e 4. Bom, a gente pensa, vamos pensar o seguinte, caiu também uma semelhante do cimento de ionômero de vidro. Cimento de ionômero de vidro é mais fácil, que a gente sempre fala com esse nome. O CIV. A gente até fala ionômero de vidro, mas quando está com preguiça, fala CIV, que é cimento de ionômero de vidro. Então, quando você pensa na classificação, o tipo 1 do cimento de ionômero de vidro serve para cimentação. Tipo assim, é o óbvio, mas... E vamos pensar da mesma forma no cimento de óxido de zinco e eugenol. Tipo 1 vai ser para quê? Cimentação. Só que o mais comum que a gente utiliza é a cimentação provisória. A gente quase não utiliza o cimento de óxido de zinco e eugenol para cimentação definitiva. Então, tipo 1, cimentação provisória. Tipo 2, cimentação definitiva. Tipo 3, restaurações provisórias e base, na sua maioria. Tipo 4, forramento. Se não me engano, foi o tipo 4 que eles cobraram. Então, tipo 4 a gente quase não utiliza muito o óxido de zinco como forramento. Então, acaba ficando a última classificação. Então, primeiro, cimento de óxido de zinco e eugenol. Tipo 1, cimentação provisória e definitiva. Provisória, que a gente mais utiliza. Tipo 2, cimentação também, porém definitiva. E 3, restauração provisória ou até mesmo base. Por 4, tipo 4, forramento. Acho que tem a questão aqui no slide, vou mostrar para vocês. Tratamento conservador da polpa. A gente tem alguns tipos de tratamento que já foram cobrados também. Aqui a gente já está falando quando a gente tem uma ação diretamente na polpa, porque poderia estar aqui inclusive proteção pulpar indireta, tratamento expectante. A gente vai falar simplesmente de proteção pulpar direta, curetagem pulpar e pulpotomia, tá? Proteção pulpar direta, também chamada como capeamento pulpar. O capeamento pulpar, a proteção pulpar direta, ela vai ocorrer quando você tem situações principalmente de exposição acidental da polpa. Sempre vai estar nesses termos, exposição acidental da polpa. O que isso significa? Que às vezes durante o seu preparo cavitário, já numa condição que você está com isolamento absoluto, idealmente, uma condição um pouco mais controlada, digamos assim, você fez uma exposição pulpar que as condições estão, de certa forma, favoráveis, que você tem uma chance de sucesso ali, grande. Agora, quando você já tem uma exposição pulpar graças a um trauma, o paciente, andou na rua ali, atravessou, caiu, quebrou o dente, teve uma exposição pulpar, mesmo que seja pequenininha, ficou contaminando ali com a saliva, aquele tempo que ele estava ali, até ele buscar o dentista, então a chance de sucesso é menor. Agora, a exposição pulpar acidental, quando todas as condições estão meio que controladas ali, idealmente, isolamento absoluto, pouco tempo de exposição. E aí você vai tentar preservar essa polpa sem aumentar muito essa exposição pulpar, sem ter que remover
esse tecido pulpar que foi contaminado, sem ter que remover essa polpa por completo, tem que fazer um tratamento endodôntico, a gente tenta preservar. As chances de sucesso nesse caso são principalmente com pacientes mais jovens, tá? Quando você está falando de proteção, de exposição acidental da polpa. Agora, quando você está falando de um trauma, vai influenciar não só a idade do paciente, mas também o tempo que o paciente demorou até buscar um tratamento, né? Às vezes, eu até citei aqui na última aula um caso de que a aula também tinha sido numa quinta-feira, aí na véspera, na quarta-feira à noite, teve um jogo do Flamengo, foi a estreia do Flamengo na Libertadores, o meio-campo do Flamengo deu uma cotovelada no jogador lá do River Plate, quebrou o dente do cara. Eu nem vi informação mais se foi a fratura da coroa como todo ou a avulsão. Mas o cara depois jogou lá o dente, segundo tempo, com a janelinha ali, com o dente perdido. Não deve estar dando muito certo o resultado dele, né? Esse cara aí provavelmente perdeu o dente, ou se conseguiu algum tratamento, um implante ali melhor. Mas esse tempo decorrido, porque o cara não foi buscar um atendimento imediatamente, ele jogou o segundo tempo, então jogou foi pelo menos 45 minutos ali com aquela exposição, né? Bom, então os materiais que a gente utiliza na proteção pulpar direta, hidróxido de cálcio ou MTA, né? Por enquanto. E a indicação, polpa sadia exposta acidentalmente, como eu já expliquei, apresenta o pior prognóstico. Por que o pior prognóstico? Porque às vezes essa exposição ela acontece quando você está removendo um tecido cariado num dente que já está muito contaminado. De repente as bactérias já conseguiram penetrar nessa polpa, já estão ali bem profundamente ali nessa polpa, que aquela suação superficial não vai dar resultado. Mas é uma tentativa. Protocolo: anestesia, isolamento do campo operatório, remoção da dentina cariada, acabamento do preparo e exposição acidental, que acontece nesse caso, lavagem abundante, soro, água destilada, soro fisiológico, na verdade, água destilada, ou algum detergente. O livro simplesmente, esqueci, fala só de detergente mesmo. Eu poderia utilizar um soda clorada, por exemplo, para fazer a limpeza da cavidade? Porque a soda clorada ela acaba matando alguns tecidos mesmo, acaba sendo dissolvendo alguns tecidos vivos. Então não seria interessante usar soda clorada. A gente usa a soda clorada quando faz o tratamento endodôntico, para remover matéria orgânica, né? Então aqui seria realmente soro, água destilada, o detergente. O livro não está falando, mas em alguns casos a gente pode até utilizar a solução de hidróxido de cálcio, por também ser hemostática, bactericida, bacteriostática. Hemostasia espontânea e secagem da cavidade com bolinha de algodão estéreo. Hemostasia espontânea até para a gente ver como é que está a condição dessa polpa. Se essa polpa continuar sangrando muito, significa que ela está com uma inflamação, uma pulpite de repente irreversível. Então às vezes não vai adiantar simplesmente uma proteção pulpar direta. A aplicação de corticoide, antibiótico por 5 minutos. Muita gente usa um medicamento otosporin, que é utilizado para dor de ouvido, né? A Endo também usa o otosporin. Legal, eu vi falando disso há um tempão, assim, um professor lá de São Paulo. Aí achei o máximo, esse cara, que legal, um medicamento para o ouvido, para... Tem Decadron também, tem gotinha, né? Perfeito. Aplicação de hidróxido de cálcio PA, que é o pó, né? Para análise, contato com a polpa. Cimento de hidróxido de cálcio para proteger o hidróxido de cálcio PA ou o MTA, pode ser um MTA também diretamente. Remoção dos excessos das paredes laterais, colocação na instalação provisória ou restauração imediata. Geralmente a gente bota uma provisória, bota um nome de vidro, reza um pouquinho para Santa Polônia para dar certo e na outra sessão você finaliza. Curetagem pulpar, a sua chance de sucesso é um pouquinho maior. Por quê? Na curetagem pulpar você vai abrir um pouco essa cavidade, você vai ter um acesso um pouquinho maior, fazer um acesso a essa câmara pulpar e vai remover parcialmente esse tecido pulpar, esse tecido que já está meio contaminado, deixando ainda um tecido que teoricamente ainda está saudável. Então a sua chance de sucesso é um pouquinho maior, uma vez que essa contaminação já pode ter penetrado e você não consegue visualizar clinicamente, tá? Mas é um pouquinho mais agressivo do que a proteção pulpar direta. Então, indicação: polpa sadia exposta acidentalmente e ausência de sintomatologia, ou seja, o paciente não está com aquela dor exacerbada, não está com aquelas respostas de
térmicas, elétricas, exacerbadas. Então, aí você pode utilizar, fazer curetagem pulpar. Outra indicação, fratura coronária com exposição pulpar, principalmente em dentes anteriores, né? Isso acontece muito pela ausência do uso do protetor bucal, né? Então, fraturou uma parte, teve uma fratura de dente envolvendo esmalte, dentina e um pouco de tecido pulpar, mas você vê que o paciente é saudável, o dente era rígido antes disso. Em vez de você tentar tratar o canal, você pode fazer uma curetagem pulpar com uma tentativa para recuperar pelo menos esse dente. Agora, vai depender muito do tempo de exposição. Então, qual é a proposta? Qual é que é a finalidade desse tratamento? Remoção de parte da polpa coronária para evitar um processo inflamatório, porque esse processo inflamatório não progrida mais. A pulpotomia é preferência, pois se remove mais tecido em profundidade e logo há mais chance de remoção de todo o tecido afetado, como a gente já está citando, comparando com a proteção pulpar direta, que você não remove tecido. Tá? Teve aquela microexposição pequenininha, mantém ali, você não remove mais. Pulpotomia, você já remove mais ainda do que a curetagem. Você remove só parcialmente a polpa coronária. Na pulpotomia, você ainda remove a polpa coronária, chegando ali próximo da entrada dos canais. Então, pulpotomia, maior índice de sucesso nos tratamentos conservadores, apesar desses tratamentos conservadores ela ser o menos conservador. Indicação, inflamação da polpa coronária, quando a polpa coronária já está inflamada, já tem aquele sangramento exagerado. E objetivo, remoção da polpa coronária total e o preenchimento com material biocompatível. Todos os materiais são biocompatíveis, mas a gente vai buscar o mais biocompatível. Então, isso aqui, essa é uma tabelinha que, diferente daquela primeira tabela que eu mostrei, falei, não, isso aqui decora, dá uma lida com calma, vai lendo de novo, 2, 3 vezes. Essa aqui não é uma tabela que vocês precisam decorar, uma vez que as informações são também, não vou falar óbvias também, porque óbvio que vai sendo meio forçado, mas você consegue entender, é muito clínica, né? Então, sangramento, se tiver um sangramento normal após o corte, o dente a polpa está saudável, então você tem, uma situação legal. Fator desfavorável, se tiver ausente, ou seja, se não tem sangramento, é porque essa polpa já apresenta uma necrose há um bom tempo. Então, assim, não adianta fazer nenhum tratamento conservador, essa polpa já está necrosada. Ou, se tiver muito escuro ou muito claro, só naquele soro, não adianta, tá? Então, assim, o que a gente vê como favorável, sangramento normal, aquele vermelho vivo, porque a gente sabe que a condição está normal, saudável, a chance de sucesso é maior. Fatores favoráveis com relação ao remanescente pulpar. Polpa com resistência à cureta, aquela polpa meio fibrosinha, assim, que você vai passar a cureta, tem que dar um cuidadinho para romper, porque tem polpa que tem um aspecto já meio se desfazendo, né? Você passa a cureta, às vezes que nem manteiga. Isso aí não tem como, aí a chance de dar certo é baixíssima, tá? Então, fator desfavorável. Polpa sem consistência que degrada facilmente. Essa polpa já deve estar um processo de necrose irreversível. Em relação à coroa dentária, se tiver quase íntegra ou com paredes espessas e resistentes, é um aspecto favorável, até para você ter resistência e retenção para o seu material restaurador. Agora, se já tem uma grande destruição e precisa de um retentor intrarradicular, por que você vai fazer um tratamento conservador? Se no final das contas você vai precisar botar o retentor intrarradicular, fazer um tratamento endodôntico. Então, assim, são condições que essa tabela, assim, a gente lê e entende, não precisa decorar. A gente para e pensa, chega nas nossas respostas. Não precisa fazer aquele decorebinha, não. Tá? Então, assim, essa tabela também, mais para a gente entender do que decorar. Instrumento cortante, cureta. Tem um corte mais homogêneo e deixa a polpa mais próxima do ideal. Broca, você pode usar broca, e principalmente quando a gente fala de broca, a gente não está falando de ponta diamantada, falando de broca mesmo, que consegue gerar um corte, beleza, consegue cortar a polpa, mas também corta a dentina. Será que não vai deixar aquela raspinha de dentina, aquela impureza em cima dessa polpa? Então talvez não seja tão interessante. A cureta, ou até mesmo a colher de dentina bem afiada, vai ser mais interessante para a gente, tá? Solução irrigante, vai ser feito com água destilada, soro fisiológico e detergente. Não usar hipocloreto de sódio, pois é um potente solvente pulpar. Então, assim, é uma coisa que também, voltando, vem pro óbvio, né, de certa forma, vem
gente consegue identificar isso clinicamente, não de decoreba. Então, uma solução que seja soro fisiológico, água destilada, tá falando aqui detergente, mas até mesmo a solução de hidróxido de cálcio, que vai também ter um benefício, como hemostasia e ser antibacteriano, bacteriostático, bactericida, vai ser mais interessante. Agora, hipocloreto de sódio, quando a gente já quer fazer um tratamento endodôntico mesmo, já quer remover aquela matéria orgânica, tá? Número de sessões. Se você fizer em 2 sessões, usar um corticóide, um antibiótico 2 a 7 dias, tem maior chance de sucesso. Se for uma sessão, se aplica, espera de 10 a 15 minutos antes de fazer o selamento. Escolha do revestimento. Se for um tratamento conservador provisório, ou seja, quando ainda não tem a risogênese completa, paciente muito jovem, então usar uma pasta seca de óxido de zinco e eugenol. Seca por quê? Pouca quantidade de eugenol, aquele aspecto que eu falei. O eugenol, ele não deve ter um aspecto brilhoso. O eugenol com aspecto brilhoso, a pasta de óxido de zinco e eugenol com aspecto brilhoso é porque tem excesso de eugenol. O excesso de eugenol é tóxico para a polpa. Com pouca quantidade, ele sim, é anti-inflamatório, sedativo, ok. E tratamento conservador definitivo já pode botar hidróxido de cálcio, MTA, porque o seu objetivo é formar a barreira dentinária. Perfeito? Influência da idade. Aí eu acho que vai acabar não sendo muito cobrado, porque alguns estudos mostram que a pulpotomia deve ser realizada em pacientes jovens. Outros acham que mais importante que o aspecto clínico remanescente pulpado que a idade. Então, assim, já que tem uma discrepância aqui não muito clara que os autores dos livros falam em relação aos artigos, então fica difícil você citar o livro, uma vez que o próprio livro não apresenta uma definição muito clara. Então, a idade eu sei que a gente sabe que influencia, o remanescente pulpar influencia, o tempo de exposição, tudo isso influencia, né? Então, no caso de uma pulpotomia, qual vai ser o protocolo? Anestesia, isolamento, remoção da dentina cariada, remoção do teto da câmara pulpar. Aí você vai ter um acesso a essa câmara pulpar para você fazer bem o procedimento. Excisão da polpa coronária com curetas afiadas ou brocas esféricas, chegando até meio milímetro abaixo da entrada dos canais radiculares. Ou seja, na pulpotomia, você vai buscar remover toda a polpa coronária, deixando a polpa radicular. Fica mais fácil de você identificar e separar isso em dentes multirradiculares, né? Agora, dentes unirradiculares é difícil identificar o que é polpa coronária e o que é polpa radicular. É tudo uma coisa única. Pode, se você tiver um tamanho adequado, né? O importante é ter um poder de corte bom, né? Porque se chega com uma cureta que não está afiada e você vai rasgando, estraçalhando aquela polpa, a chance de sucesso é menor. Agora, a curetinha bem afiada, que já vai deixando a polpa mais lisinha, você vai dar um aspecto mais interessante, tá? O que o livro vai falar muito posso usar cureta? Posso. Posso usar a broca esférica? A broca mesmo, carbide? Pode. Só que a broca esférica tende a deixar um resto ali de dentina também. Então deixa meio que uma impureza ali em cima que não seria muito legal. Usou a broca? Lava bastante, tá? Não com a seringa tríplice, mas com soro fisiológico, com água destilada, para deixar aquilo mais saudável possível, tá? Então, lavagem abundante com água destilada, soro fisiológico ou detergente. Hemostasia espontânea também, aquele mesmo motivo. Se estiver sangrando demais, é porque é uma pulpite já, talvez não vai dar certo, tá? Bolinha de algodão estéreo. Aplicação do corticoide, 10 a 15 minutos, porque você ainda está naquela mesma consulta. Aplicação de hidróxido de cálcio, PA, ou cimento de hidróxido de cálcio com MTA, né? E que o objetivo é a formação da barreira dentinária. Remoção do excesso de materiais nas paredes laterais, se você aplicou e ficou um pouquinho em volta. Colocação de restauração provisória e restauração imediata, tá? E acabou duplicando aqui. Mas finaliza aí com um tratamento definitivo, que aí vai variar muito de cada caso, do grau de destruição, do dente envolvido, da posição do dente na oclusão. Tudo isso vai influenciar no seu tratamento definitivo. O que ele vai buscar, perguntando de pulpotomia, mais ou menos desse protocolo, é essa parte inicial. Anestesia, isolamento, remoção da dentina cariada, abertura do teto da câmara pulpar, remoção dessa polpa coronária, aplicação do antibiótico, do corticoide por 10 a 15 minutos, aplicação do cimento, do hidróxido de cálcio PA
ou do cimento de hidroxicálcio, ou do MTA, sobre essa cavidade, sobre essa polpa radicular, para estimular a formação de uma polpa de uma ponte dentinária, de uma nova camada de dentina, e aí sim faz as suas restaurações provisórias ou definitivas. A restauração definitiva seria mais no caso disso um procedimento estético, dente anterior. O ideal mesmo é colocar restauração provisória. Exatamente. Exatamente, aí sim, você faz uma restauração que também não somente vai ser uma restauração definitiva também, né? Às vezes a gente faz mesmo no dente anterior, num caso de emergência, uma restauração em resina, que é um material definitivo, mas a gente chama de restauração teste também, uma restauração provisória, para o paciente também não sair sem o dente, sem aquele aspecto. Mas aí você fala, não, isso aí vai ser mais interessante se a gente fizer uma moldagem, um enceramento, aí você volta aí com mais calma, a gente faz a restauração definitiva. Mas sim, vai estar muito mais associado a dentes anteriores do que dentes posteriores. Dente posterior, se você conseguir ter uma boa oclusão e de repente conseguir uma boa manutenção daquele tecido ali em volta, para também não impedir um crescimento, uma hiperplasia gengival e atrapalhar naquela região, então fica mesmo com restauração provisória para depois fazer o tratamento definitivo. E até mais interessante você aguardar um pouco antes de fazer um tratamento definitivo, que muitas vezes é um tratamento caro. Se eu pensar, por exemplo, um tratamento indireto... Se eu colocar resina no dente posterior, assim, em vez de ele ficar sintomático, vai ter que tratar para nós, vai ter que tirar a resina toda. Exatamente. Mas imagina se fosse uma indireta. Se você faz e já molda, já manda para o laboratório fazer uma onlay de porcelana, de cerâmica. Então, assim, para depois da sintomatologia, então geralmente você faz uma instalação teste, digamos assim, provisória, aguarda a resposta desse organismo, desse dente, vai conversando com o paciente e depois de, sei lá, às vezes dou um mês de tempo para tomar a decisão mais certa. Porque se depois ter que tratar o canal, depois que você faz o tratamento definitivo, realmente é chato. E é chato, inclusive, para você cobrar do paciente, né? Então é difícil situação bem difícil clinicamente.